Agenda Espírita Brasil. Aqui você encontra eventos nacionais e internacionais, notícias e conteúdo espírita de qualidade, atualizações diárias em palestras, estudos, vídeos, textos e mensagens para você estudar a doutrina espírita. Acesse agora mesmo www.agendaespiritabrasil.com.br. Consolando ou esclarecendo, a Agenda Espírita Brasil leva o espiritismo para todos os corações. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, ou boa tarde, ou bom dia para aqueles que estiverem assistindo em algum outro horário, mas sejam bem-vindos à Agenda Espírita Brasil. Estamos hoje com mais uma oportunidade de seminário, no qual vamos fazer um estudo, uma reflexão. O tema nosso hoje é Errar é Humano, e temos um convidado muito especial para poder tratar desse tema. Estamos aqui presentes com o Rogério Mickens. Antes de falar um pouquinho mais do Rogério, eu vou convidar todos para nos reunirmos em prece, em oração, nos acalentarmos nessas vibrações de paz, de amor e luz, e reunir nossos corações para agradecer ao Divino Mestre, com toda a sua bondade infinita, pela oportunidade que nos dá de estudarmos um pouco mais do Evangelho que o Mestre Jesus nos trouxe, de poder apreciar essa criação maravilhosa que o Pai nos oferece a cada dia, tudo que está à nossa volta. E nós, pela oportunidade fantástica de podermos conviver com isso. Amado Pai, obrigado. E sabemos que, em meio a essa vivência, sendo co-criadores, trabalhando também, de alguma maneira, com a obra da criação, nos limites da nossa imperfeição, cometemos falhas, cometemos erros. E vamos hoje tratar desse tema, de errar é humano, ou errar é humano. E assim, amado Mestre Jesus, nosso amado Pai, elevamos os corações a Ti, pedindo que essa espiritualidade de amor e luz, orientada por Ti, possa estar com o nosso amado irmão, para que ele possa nos ensinar, nos trazer reflexões, nos trazer esclarecimentos a respeito do tema. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, que assim seja. Feita essa oração inicial, hoje vamos trazer Rogério Mickens. Ele é trabalhador da doutrina espírita desde a mocidade, tendo atuado no estado do Rio de Janeiro, em algumas casas. E, atualmente, em São José dos Campos, atua no Centro Espírita Divino Mestre. Rogério Mickens colabora com cursos, exposições, atendimento fraterno e passe, sendo articulista do periódico Formador e Revista Internacional do Espiritismo. Bom, deixo com todos Rogério Mickens, que vai tratar do nosso tema, errar é humano? Então, Rogério, eu passaria para ti a palavra e eu pergunto realmente, errar é humano? Depois, na sua exposição, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Está contigo a palavra, a audiência é sua. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela Agenda Espírita Brasil conceder essa oportunidade de endereçar algumas palavras aqui da nossa doutrina, evidentemente, porque não trazemos aqui nada que seja, às vezes, pessoal, às vezes particular, numa interpretação de vida, né, que às vezes a gente precisa dar um exemplo, uma coisa qualquer. Mas, na totalidade, o que a gente traz sobre esses temas é exatamente o que ensina a doutrina espírita. E ela ensina sobre as leis de Deus. Então, nós estamos aqui tranquilos para abordar a temática, porque o que o Espiritismo nos traz, em princípio, é a verdade. Né? Sugerimos o tema, o título do tema como uma indagação, para talvez provocar um pouco a assistência, né? E trazer atenção, porque, de modo geral, quando esse tema ele é apresentado, ou até artigos são escritos, ele surge como uma afirmação: errar é humano. E este conceito ele está
bem difundido assim, no âmago do povo, nas massas. Não é? Inclusive, tem até uma outra vertente um pouco mais completa, que diz assim: errar é humano, perdoar é divino. Não é? E, de modo geral, quando há uma situação que não é bem vista, que não é aceita pela sociedade, não é? Muitas pessoas, a título de perdoar o infrator, não é? A título de compreender o infrator, de não estabelecer uma acusação imediata, não é? Levantam lembram dessa máxima popular. Ele cometeu esse deslize, mas afinal, errar é humano, não é? Todos nós erramos, então vamos relevar a falta do companheiro. Não resta dúvida que essa é uma posição adequada e muito, muito bem recebida por conta do oferecimento do perdão, da compreensão, da misericórdia ao deslize do irmão. Né? Mas o ajuizamento, a lógica, o raciocínio empregado para oferecer o perdão ao infrator não está correto, como nós vamos ver. Inclusive, nós vamos entender que ele não pode estar correto, que é um pouco diferente. A gente observa muitos conceitos. Inclusive, eu tenho escrito, já tem uns 3, 4, talvez, artigos, onde eu tento explorar essa temática das máximas populares, os adágios populares. Não é? Por exemplo, a pessoa pergunta: como você está? Aí a pessoa diz: eu estou melhor do que mereço. Ou seja, não tem sentido. Não é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Então, essas coisas, nós precisamos parar um pouco, refletir um pouco, porque, de modo geral, essas máximas não estão adequadas, segundo o ponto de vista das leis de Deus. E essa é uma delas, o errar é humano. Não é? O que acontece? Nós ainda habitamos um planeta, a nossa Terra, que ela ainda é caracterizada pelas provas e pelas expiações, certo? O próximo estágio, o próximo degrau, vamos dizer assim, da evolução do orbe, é a regeneração. Contudo, mesmo na regeneração, ainda acontecerão provas e expiações, mas em menor intensidade, principalmente as expiações. Por quê? Porque nós já teremos, espera-se, que já tenhamos passado por um grupo dessas expiações aqui na Terra, né? E não tenhamos criado novas, né? muitas expiações novas. Porque se a gente continuar nesse processo de criar muitas expiações novas e não passar nas provas que nos são apresentadas, o que vai acontecer? Nós não teremos o bilhete para ingressar na Terra, mundo de regeneração. Então, aqueles que vão conseguir reencarnar, continuar encarnando na Terra, agora como mundo de regeneração, não sabemos quando, é sinal de que, na média, progrediram, evoluíram, aproveitaram as oportunidades. Então, estão fazendo jus a acompanhar o processo de evolução da matéria Terra, que é também uma lei de Deus. Também é uma lei de Deus que a matéria evolua. Né? Aqueles, evidentemente, que não atingiram essa condição serão encaminhados naturalmente para outras escolas, que são representadas por outros mundos, não é? Que existem uma quantidade imensa no universo. Mas o que acontece? Como o mundo ainda é de muitas expiações, muitas provas, o deslize, a falta, o crime, a maledicência, enfim, a traição, isso tudo são características muito comuns no nosso cotidiano, muito comuns. Não é? Agora, pensando assim nesse aspecto dessas situações serem comuns, basta observar as nossas novelas para ver as tramas absurdas que lá são apresentadas, verdadeiros conluios, maledicência, intrigas, fofocas, não é? E a gente vai absorvendo isso e achando, evidentemente,
Chega uma hora que a pessoa acha natural, ela acha normal. Parece que é assim mesmo, não é? Parece que o ser humano ele ainda está caracterizado por isso, por essa índole orgulhosa, egoísta, falsa e assim por diante, né? Então, eu estou fazendo aqui um raciocínio, eu estou querendo imaginar como é que isso surgiu como máxima popular. Porque a máxima popular ela surge diante de uma situação que as sociedades vão repetindo. E aí, como ela começa a repetir, criando um padrão, alguém sugere em algum momento, não vamos saber aqui quem foi que sugeriu. Eu acho que isso tudo acontece, essas faltas todas, esses escândalos todos acontecem, os delitos, os crimes, as fraudes, porque errar é humano. E aí, gostamos. Nós gostamos dessa máxima. Parece que é isso mesmo. Ela traduz a realidade. Uma humanidade pequena, parceira da humanidade universal, que aqui está, ainda muito endividada, comete muitos deslizes, numa frequência que nós estamos observando. Não precisamos ficar citar aqui os deslizes que cometemos, né? Que nós assistimos a todo momento no noticiário, nas reportagens. Né? Agora mesmo, por exemplo, nós estamos assistindo algo que nós não imaginávamos, que é a proximidade de uma guerra mundial. Nós não ficávamos imaginando isso assim, puxa vida, será que vai acontecer? É sempre como hipótese, mas a coisa está recrudescendo, né? Está escalando. E por que ela surge? Por causa do ódio, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, a ganância, né? Podemos até citar agora, que está muito em moda, as famosas terras raras, que eu confesso que desconhecia o que seriam, que terras raras são essas, onde é que estão localizadas, por que são tão raras? Porque o globo, a crosta do planeta, ela já está perfeitamente mapeada, os satélites já investigaram tudo, né? Mas onde é que está essa raridade escondida, né? Mas não, são terras que contêm certos minerais que são fundamentais para viabilizar o progresso tecnológico. Então, vocês vejam como é que é a ganância do ser humano. Não é? Eles estão vislumbrando que mais à frente não é? Nós precisaríamos deter o controle, mananciais de maneira ininterrupta desses minerais, senão nossa produção, por exemplo, de veículos acaba. Nós somos dependentes dos minerais que existem nessas chamadas terras raras. Não é? E aí veio tudo à tona, não é? Quem é o maior detentor de terras raras do mundo, do planeta? A China. Quem é o segundo? O Brasil. Por incrível que pareça. O terceiro, a Groenlândia. Daí a gente entende por que estão de olho na Groenlândia. Enfim, isso tudo são atitudes que nos fazem, vamos dizer assim, consolidar esse entendimento. Não, errado deve ser humano. É uma característica do ser humano. Não é? Mas nós começamos a pensar, né, sobre isso, e, de nossa parte, sem o Espiritismo, pode ser que todos nós aceitássemos e difundíssemos essa ideia, essa máxima. De fato, parece que a humanidade está fadada ao erro principalmente moral. O que nós estamos preocupados aqui é na falta moral, não é? Porque quando o indivíduo está cobiçando a terra rara do outro, é a inveja, é a ganância, é o poder que ele quer lançar nessa propriedade do outro, do próximo, não é? Os erros, os deslizes, as faltas que cometemos num aprendizado, por exemplo, de um ofício, não entram nessa conta. Todo mundo acaba cometendo erros até que ele aprenda aquele ofício. Acreditamos que, imaginando aqui, não posso afirmar isso. Será que Jesus, quando foi aprender a arte da carpintaria, cometeu muitos erros? Não sabemos. Não sabemos, porque ele é um espírito perfeito. Falar sobre ele assim é meio complicado, né? Pode ser não. Ele tem uma capacidade
absoluta de absorver o conhecimento, absorver o que está sendo explicado, ele não é como nós. Mas nós, se estivéssemos aprendendo a arte da carpintaria, certamente cometeríamos muitos erros. Não limaríamos, não lixaríamos essa peça aqui, ou erraríamos na hora de colocar um esquadro, um instrumento qualquer para fazer um corte específico para encaixar numa outra peça, né? Esses erros são naturais, eles são comuns, inclusive são necessários e esperados, porque não se aprende uma arte sem errar. A não ser que a pessoa já tenha aprendido essa arte, este ofício, em outras vidas, aí é a criança precoce. Por exemplo, hoje em dia, o menino que já sabe matemática, ele já um grande matemático do passado, é o Gauss reencarnado, entre outros tantos matemáticos, né? que já tivemos, Poincaré, enfim, entre outros, né? Ele reencarna, o professor vai ensinar para ele acaba ensinando o professor. Quer dizer, ele não comete falhas, porque ele já sabe aquilo tudo. Mas isso aí é uma outra questão. Nós estamos aqui preocupados porque o errar humano ele se direciona, basicamente, aos erros morais. E isso não é uma característica da humanidade. E isso não é característica do ser humano. Não é. Nós temos a certeza disso. E precisamos, evidentemente, lançar mão da nossa doutrina no livro mais básico dos básicos, que é o Livro dos Espíritos. Muitas pessoas, a gente observa isso no movimento, porque o Espiritismo vai caminhando, né? Ele apareceu aqui, o primeiro livro foi traduzido, o Livro dos Espíritos, traduzido pelo Travassos, se não me engano o nome dele, em 1875, porque o francês não era um idioma das massas, e continua não sendo, evidentemente. O inglês é muito mais dominante, vamos dizer assim. E ele, de 85, tornou possível os brasileiros lerem em português, né? Já se foram o quê? 25 anos, 125 anos, 150 anos, desde a tradução da primeira obra da doutrina espírita. Não é? E aí o que acontece? Muitos espíritas, eles, por ter foi feita uma leitura aqui, um curso ali, não sei se sabem, os mais antigos evidentemente sabem, mas no passado não se estudava doutrina espírita em apostilas. Estudava-se doutrina espírita nas obras fundamentais. Curso do Livro dos Espíritos, curso do Livro dos Médiuns, curso do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Eram os livros que as pessoas se reuniam e debatiam os livros. Não é? Passou o tempo, não é? O próprio, não sei se evolução, a forma como se encarar o estudo, né? A opção por sintetizar esses livros em apostilas foi surgindo, ficando forte, ficou mais forte, e aí hoje em dia há um predomínio, eu acredito que haja um predomínio no uso de apostilas para se estudar espiritismo. Tanto que quando a gente fala, às vezes, convida uma pessoa de experiência própria, evidentemente, vamos participar da reunião do estudo do Livro dos Espíritos? Ah, não, o Livro dos Espíritos não, eu já sei isso tudo. Pois é. Esse é o ledo engano. Porque o Livro dos Espíritos, ele é para ser estudado e lido não só nessa existência, como em outras. Não tem como a gente atingir o conhecimento que ele oferece em uma vida. Não tem como, a não ser que a gente seja superdotado, ou já tenha sido espírita no passado, né? Porque nós sabemos disso, que é possível, alguns já estão por aqui pela terceira, talvez até quarta existência como espíritas. Como espíritas. Né? Então, a pessoa às vezes julga assim, não, já sei isso tudo, tá, já sei, e vai ver, não sabe. Não sabe porque a gente esquece. A gente precisa ficar constantemente repetindo, senão facilmente a gente, além de esquecer, a gente começa a introduzir certas ideias nossas, certas interpretações nossas naquilo que está posto como verdade. Não é? Então, se a gente for ao Livro dos Espíritos, basicamente nas perguntas 120, 121, 123, 124, 125, algumas perguntas ali pela centena 120, né? Nós vamos ver o Kardec perguntando aos espíritos, na pergunta, já afirmando como é que um espírito caminha
no bem desde a sua criação. Ele afirma isso. Ele não indaga se isso é possível. Ele afirma. Ele afirma. Ora, mas espera aí, mas eu não sabia disso. Exatamente, é uma surpresa para todos nós. Espera aí, então, quer dizer que tem espíritos que, quando eles foram, quando Deus chegou lá com a sua forminha, vamos dizer assim, foi lá no reservatório do princípio espiritual, pegou uma medida exata para formar um espírito, né? E aí pegou esse conjunto de princípio espiritual e lançou, vamos dizer assim, no universo para que ele progredisse, e para que ele progrida até a perfeição relativa. Quando ele fez isso, existe uma possibilidade, ela é real, desse princípio espiritual, ao chegar ao reino nominal, não cometer nenhuma falha. Olha o que está no Livro dos Espíritos. Isso é tão assim, surpreendente para as pessoas, que existem espíritas conhecidos, não é? Escrevem, debatem, apresentam, que eles falam, não, isso é impossível. É impossível. Como é que o espírito pode caminhar, construir a sua trajetória, a sua jornada de evolução sem falhar? Não pode, é impossível. É impossível. O parecer, ele surge naturalmente por conta disso, porque nós estamos acostumados com esta parcela da humanidade que é ínfima. A humanidade, ela é formada de zilhões e zilhões de espíritos. O zilhão é uma expressão que a gente usa quando ser incomensurável, não é? Porque é essa a realidade. Por que a gente afirma isso? Porque Deus, a doutrina nos informa, jamais deixou de criar. Além de jamais deixar de criar, ele cria incessantemente. Então, nós podemos imaginar, assim, palidamente, quantos espíritos existem no universo. E aí nós nos orgulhamos. Não, nós somos aqui 8.4, o universo nos pertence, nós vamos ocupar Marte, Lua, Saturno, Júpiter. Isso tudo é para a gente conquistar. Não é? O universo foi criado por Deus para que nós, terráqueos, pudéssemos conquistá-lo. Não é? Olha o orgulho, a desinformação, a ignorância, o egoísmo, não é? Caracterizando, contaminando um raciocínio que fazemos. Não é? Então, o que acontece? Existem muitos espíritos, muitos. E existe possibilidade para que esse espírito, a partir do momento que ele é lançado, vamos dizer assim, que Deus vamos colocar nessa voz, jogou ele no universo, ele caminhe sem cometer deslizes. É surpreendente. É uma situação, é um conhecimento que nos deixa assim, um tanto desconcertados. Certo? Diz-se que um desses espíritos que conhecemos, não é Jesus. É o único exemplo que temos. Ele é Jesus. É um desses exemplos. Mas a pergunta, a pessoa fala, mas peraí, isso é uma hipótese e tal. Tudo bem, mas o mecanismo, ele existe. É uma lei de Deus. Isso está confirmado em mais de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu não trouxe aqui para a gente ler as perguntas, mas é que vocês façam essa leitura. Por exemplo, uma delas é a 120, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos têm que passar pelo mal para chegar ao bem. Ele faz uma pergunta direta. É preciso que todo espírito passe pelo mal, ou seja, ele pratique o mal para ele chegar ao bem? E a pergunta 120, não, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. A palavra, inclusive, usada é fieira. Então, eles são categóricos nesse sentido, em dizer, não é preciso conhecer o mal para praticar o bem. Isso é uma ilusão. Nós é que criamos isso, porque se isso é verdade, toda vez que eu cometer um deslize, errar é humano. Eu sou humano, então tudo bem. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Nós não precisamos necessariamente praticar o mal. Se isso fosse uma verdade, a gente pode chegar
Uma coisa, um modo da gente desconstruir, vamos dizer assim, esse tipo de afirmação, esse tipo de entendimento, é você imaginar uma situação absurda, resultado dessa suposta verdade. Por exemplo, se errar fosse humano, se nós fôssemos obrigados a cometer toda sorte de erros para alcançarmos a perfeição relativa, então todos nós, sem exceção, nós teríamos que matar, roubar, escravizar, queimar, destruir, toda sorte de delitos. Por quê? Porque se eu não cometer isso, eu não posso entender o que é o certo. Veja a que absurdo a gente chega quando a gente defende a ideia que não, para se chegar ao bem, eu tenho que errar. Eu tenho que errar. Uma vez, eu até me recordo, estávamos fazendo uma pequena apresentação de um estudo apostilado, né? E estamos falando exatamente sobre isso. Não pelo mal, pela feira, não, pela feira da ignorância. E ignorância é uma coisa, não tem nada a ver com o mal, né? Me lembro disso. E aí, uma pessoa que estava presente na sala perguntou assim, não, mas olha só, mas espera aí, mas para eu ganhar experiência, para eu entender de fato o que eu tenho que fazer, eu preciso errar. Ele colocou nesses termos assim, né? Eu falei, não, isso não é verdade. Não, mas como é que eu vou aprender se eu não errar? Olha como é que nós estamos já consolidados nesse entendimento. Né? Eu preciso errar para aprender o que é o bem. Aí eu insisti, mas não é isso, não, vamos com calma. Isso aqui, olha aqui, vamos ler aqui, respeita. Mas puxa vida, aí ele ficou tão desconcertado que porque ruiu. Esse conceito dele ruiu. Desabou. E aí, pasmem, a pessoa que conduzia os estudos, que conduzia a reunião, que não era eu, essa é coisa que a gente conta assim, para a gente ver como é que é o movimento, né? Como é que é o movimento espírita. Ele falou para mim assim, poxa, Rogério, vem cá, será que não dá para você fazer um meio termo, não? Porque, afinal de contas, essa pessoa que está vindo aqui é um visitante, está vindo aqui pela primeira vez. Eu falei, não dá. Não dá para fazer meio termo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Errar não é humano. Aí ficou aquele ambiente assim da sala, aquela coisa toda e tal, e aí as pessoas foram puxando a conversa para o outro lado, um falou uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu não sei como é que esse cidadão foi para casa. Se ele foi para casa, intrigado com isso, e foi pegar o livro dos Espíritos, que ele supunha conhecer, e foi ler para aprender, para aprimorar seu entendimento, ótimo. Se ele saiu contrariado, paciência, eu não posso fazer nada. A gente não pode contemporizar, vamos dizer assim, na apresentação da verdade. A gente pode apresentar a verdade de uma forma não tão dura, não é? Porque o Emmanuel já falou assim, olha, tem uma mensagem no livro Lindos Casos do Chico Xavier, do Ramiro Gama, que o Emmanuel ensinou para o Chico o seguinte, olha, Chico, a verdade ela é como diamante. Brilha, reluz, pedra preciosa, todos desejam. Hoje em dia nem tanto, já explico por quê. Hoje em dia nem tanto. Mas se atirar da face do próximo, do interlocutor, ela fere. A pedra fere o rosto do interlocutor. A verdade. Então, ela deve, evidentemente, ser apresentada de uma forma, às vezes, quando a audiência, a gente percebe que tem alguma dificuldade, a idade da audiência, por exemplo, criança, jovem, você tem que fazer graduação. Não inventar uma falsidade, nada disso, mas simplesmente apresentar a verdade de maneira que a pessoa possa melhor compreender. Né? E fiz a ressalva aqui que o diamante é uma peça muito desejada, mas não é tanto mais. Porque a China está produzindo diamantes artificiais e inundou o mercado com diamantes artificiais. E aí o preço do diamante foi lá embaixo. São curiosidades da nossa civilização, da nossa tecnologia. Né?
Mas voltando ao nosso tema, então, se nós imaginássemos que errar é humano, a gente começa a ser conduzido a esses paradoxos, a esses absurdos. Né? E o livro Dois Espíritos, o mais fundamental, o Kardec tem 3 a 4 perguntas que ele fala claramente que isso é uma lei de Deus. Né? Lá atrás, o espírito tem essa opção. E os espíritos que responderam, o espírito de verdade, não sabemos se foi o espírito de verdade, quem foi que respondeu a Kardec neste particular contexto, ele ainda fala uma outra coisa. Há espíritos que seguiram o caminho do bem, há espíritos que seguiram o caminho do mal. Exceções. E nesse miolo, nessa parte central, estamos quem? Nós. A grande massa de espíritos. Não é? Mas já fazemos essa observação. Quando eles falam isso, não significa 2 coisas importantíssimas. Primeiro, Deus não privilegiou ninguém. Ele vai no mesmo princípio espiritual, pega a mesma quantidade de princípios ele tem um medidor que dá algumas gramas ali, algumas gramas de princípio espiritual, né? Ele pega exatamente o necessário, vamos dizer assim, para formar um espírito, nem mais nem menos. Tá? É exatamente a mesma coisa. Não privilegiou ninguém. E também não, vamos dizer assim, não desdenhou nenhum espírito para que ele seguisse só o caminho do mal. Não. Nós fizemos isso porque nosso começo já se foi. Nós estamos falando sobre espíritos que estão iniciando, mas o nosso início já se deu há milênios e milênios atrás. Não é? Então, os que seguem o bem é possível, não foram privilegiados, e os que seguem o mal seguem também por conta própria. Então, vamos explorar só um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona isso. Né? É assim, todos nós que estudamos, que lemos o livro dos Espíritos, sabemos que o espírito ele é criado simples e ignorante, não é isso? Simples e ignorante. Simplicidade e ignorância significa o quê? Que o espírito não tem tendências. Ele não caminha para a direita ou para a esquerda já daquele ponto de partida. Não. Ele simplesmente caminha, né? Avança. Né? E aí o que acontece? Isso é que falta a pessoa ler com cuidado o Livro dos Espíritos. Existe uma pergunta do número 262, em que o Kardec exatamente indaga sobre essa questão que agora, porventura, esteja nos intrigando. Mas espera aí, mas como é que ele faz, a partir da simplicidade e ignorância, para só escolher as boas coisas, ou só escolher as coisas ruins? Existe também no Livro dos Espíritos um capítulo, e é um capítulo importantíssimo, que trata do anjo da guarda, dos espíritos protetores, dos familiares e dos simpáticos. Todo princípio espiritual, quando chega no reino nominal, já existe um guia espiritual. Já existe um espírito cuidando dele. Evidentemente, este guia espiritual que o orienta não é um Sócrates, não é um Platão, não é um Santo Agostinho. É um espírito de evolução mediana, mas evidentemente não pode ser muito rudimentar, porque senão ele acaba desvirtuando o seu protegido. Não é? Ele já o acompanha. Todos nós temos um guia espiritual desde o início da nossa caminhada. E esse espírito é que, através da intuição, vai nos indicando o que fazer, como fazer. Não por que fazer ainda. O porquê fazer virá mais à frente. Mas não faça isso, faça aquilo. Não coma essa planta, coma aquela. Essa aqui é venenosa. Eu não sei. Eu vou pegar, vou experimentar, vou comer, vou morrer. Vou desencarnar prematuramente. Então, ele está ali exatamente para fazer esse trabalho. Eu vou chegar na beira do precipício, vou olhar um pássaro, que eu não sei o que é um pássaro, mas vou ver na natureza uma coisa passando, cruzando os ares. Eu vou fazer isso também. Vou me jogar aqui do precipício para ver se eu consigo fazer aquilo. Morro. O guia espiritual está lá para isso. Porque nós estamos ainda na simplicidade e na ignorância. Aí, ao longo do tempo das existências, eu e todos nós fomos aprendendo o que é viver, o que é existir. E aí, a partir desse momento que a gente começa a desenvolver uma certa vontade, o chamado livre-arbítrio,
a gente começa a desenvolver a nossa liberdade, é a partir deste momento que esses espíritos começam, então, viabilizam essa possibilidade de caminhar pelos limites das massas. Ou fazem só o bem, ou fazem só o mal. Né? Ou então começam a fazer o bem e o mal. Nós. Somos nós. Por que a gente afirma que somos nós? Porque nós passamos por expiações. E as expiações, elas surgem porque nós, no passado, nós prejudicamos o próximo ou a nós mesmos. Esses espíritos que seguem, que são exceções, não vamos dizer que são exceções, mas que optaram por esse caminho, eles não prejudicam ninguém. Então, eles não estão sujeitos às expiações que nós passamos. Não estão sujeitos. Por outro lado, os que estão na outra margem do limite, esses estão passando por expiações continuamente. Né? Então, quando foi dado, vamos dizer assim, pensando nas corridas de carro, né? Quando foi dada a largada, que a bandeirada foi acionada e todos partiram, né? Alguns partiram optando pelo bem, uns partiram optando pelo mal, outros partiram num misto. Somos nós. Somos nós. Né? Aí o que acontece? Olha como é que vai desembocar a conclusão. Por conta de nós já termos feito muitos deslizes, cometido muitos deslizes, já temos feito muito mal, vamos dizer assim mesmo, ao próximo e a nós mesmos, nós temos tendências a continuar fazendo o mal. Se nós tivéssemos construído muitas coisas boas, nós teríamos tendências para fazer coisas boas. O que não é uma tônica da humanidade que está nesta terra. Não é. Aqui estão espíritos nessa característica. E para aqui são trazidos os espíritos com estas características. Esta escola é de provas e expiações. Então, quando Jesus, que é o governador da terra, ele, por alguma razão, ele delibera, e a Terra, eu acho que vamos trazer aqui mais uns, sei lá, vamos trazer aqui mais uns 100 milhões de espíritos e tal, ou então um outro diretor de escola, vamos colocar o Jesus também como diretor de escola. Ele chega para Jesus, pega lá o WhatsApp dele e fala, Jesus, olha, eu estou com uns 200 milhões de espíritos aqui, meio rebeldes. Eu posso mandar para o seu mundo? O seu mundo ele é bem característico para esse povo. Pode. Aí vem 200 milhões de espíritos rebeldes para cá. E os espíritos que vão se destacando aqui no bem, eles também têm o direito de ir para outros mundos. Eles podem, não quero mais reencarnar na Terra. Pode para outro mundo. Mas no momento é isso. Então, o erro, a falta, o deslize, aqui parece que é da natureza do ser humano. Mas não é. Aí a gente fala assim, ele não é, ele não pode ser. Porque se ele fosse, olha, de novo, a gente estabelecendo raciocínios absurdos, baseados numa premissa falsa. Se o erro fosse comum à espécie humana, nós precisássemos errar para atingir a perfeição relativa, então, quando eu erro, a responsabilidade é de quem? De Deus. Porque Ele me criou assim. Como é que eu posso responder pelos meus deslizes se eu preciso praticá-los para alcançar a perfeição relativa? Como? A responsabilidade é dele. Eu não precisaria nem ter sentimento de culpa, nem remorso, nem arrependimento. Porque, na realidade, eu estou fazendo o que é preciso ser feito para que eu atinja o objetivo do Criador. Você veja como é que são as coisas? Sem a gente lançar mão dos textos espíritas, e que são claros nesse sentido, a gente, pelo raciocínio, a gente pode começar a vislumbrar como tem que funcionar este processo evolutivo. Deus tem que nos ter dado a oportunidade de, quando Ele nos criou, que nós só fizéssemos o bem. Isso é razoável, isso é esperado de um Criador bom, misericordioso, atento, cuidadoso. Se ele tivesse retirado essa possibilidade da nossa caminhada, nós todos estaríamos fadados, de fato, a cometer os deslizes, que todos nós somos testemunhas
no nosso dia a dia. Graças a Deus, isso não é verdade. Agora, no nosso caso, nós já perdemos essa oportunidade. Às vezes, quando eu estou explicando isso no curso do Livro dos Espíritos, as pessoas ficam, puxa vida, eu perdi. Perdemos. Perdemos. Agora, já foi. Já foi, a nossa oportunidade já se foi. Mas, nessa hora, a gente pode fazer o seguinte, olha só, para não desanimar a gente, né? Para não deixar a gente muito para baixo. Não é? No livro não. Nos programas da Rede Tupi, antiga Rede Tupi, lá do Rio de Janeiro, da URCA, nos programas intitulados Pinga Fogo, com o Francisco Cândido Xavier, era comum entrevistar o Chico, fazer pergunta ao vivo. A audiência da televisão explodia no Brasil. Vocês não têm ideia, alguns de vocês estão, quem sabe, assistindo, vocês tiveram a oportunidade de assistir. Eu tive a oportunidade de assistir, não é? O Brasil parava para assistir o Chico Xavier, respondendo perguntas assim, pinga-fogo. Não é? E uma vez perguntaram a ele, para ele falar um pouco sobre doenças. É o capítulo das doenças. Capítulo doença também é outro capítulo nosso que está em qualquer casa, em qualquer mansão, em qualquer casebre, está lá a doença. Né? E ele falou o seguinte, olha, eu vejo assim, sabe? Eu estou passando por algumas situações difíceis. Né? Vocês todos sabem, né? Eu tenho um problema na vista, eu tenho problema de angina, eu tenho isso, tenho aquilo. Né? São coisas de passado e que eu não posso apagar mais. Eu não posso me ver livre assim. Eu não quero mais ser. Não tem como. É só fazendo bem. Que é o processo de fazer isso, é fazendo bem. Mas vou colocar dessa maneira. Eu não posso mais. Elas fazem parte do meu passado. Eu tenho que vivê-las. Não é? Mas, há algum tempo que eu procuro ser um doente são. Eu procuro ser um doente são. Aí parou tudo, né? Porque, lógico, a nossa ótica aqui embaralhou tudo, né? Como é que um doente pode ser são? Você já está doente, então não está são. Não é verdade? Mas ele explicou para a gente, na nossa incipiente percepção das coisas. Não é? Ele falou assim, de agora em diante, eu não crio novas expiações. Eu suporto as consequências das minhas faltas passadas, que são as expiações presentes. Mas eu não crio mais expiações futuras. Vejam que mecanismo da lei de Deus Chico Xavier nos apresentou num comentário simples no capítulo das doenças. E aí nós perguntamos a nós mesmos, nós estamos dispostos a não mais gerar expiações para o futuro? Essa é a pergunta. Não é? Tudo bem. Mas você falou que nós temos tendências negativas. De fato, temos. Uns mais, outros menos. Mas nós precisamos trabalhar essa nossa característica de egoísmo, de ódio, de inveja e tudo, para poder ir cerceando a atuação desses vícios, dessas mazelas, e aí a gente vai construindo um mundo melhor. Um mundo melhor. Não é? Vamos ter sucessos? Sim. Vamos ter sucessos? Sim. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Não é? Então, a frase errar é humano, ela não está correta. Nós deveríamos dizer assim, ao invés de dizer, eu erro porque eu sou humano. Não. Eu ainda sou humano porque erro. É um pouco diferente. Eu ainda sou humano porque erro. Porque se eu não errasse mais, se eu estivesse fazendo já esse trabalho de me tornar um doente são, eu já tivesse feito até no passado, aí já tinha alcançado a condição de angelitude. Espírito perfeito, relativamente. Não é? Então, nós vamos ter que substituir o errar é humano pelo eu sou humano porque eu ainda erro.
Enquanto eu continuar errando, eu não vou sair dessa roda das reencarnações expurgatórias, de penas, de expiações, repetindo provas e assim por diante. É um desafio tanto. E isso tudo está contido neste livro primeiro das obras fundamentais, o Livro dos Espíritos. Outro dia até fizemos um texto intitulado Que tal fazer do Livro dos Espíritos o Livro dos Espíritas? Nós deixamos ele de lado, basicamente, não é? Lógico, muitas exceções, alguém pode estar escutando, não, na casa que eu frequento tem estudo do Livro dos Espíritos, nós não temos apostilas. Excelente, mas nós sabemos que o movimento está relegando as obras de Kardec ao abandono, porque afirmam que são obras do século XIX, são ultrapassadas, não tem mais nada, eu já sei tudo, eu sou PhD em espiritismo, essa coisa toda. Fazer o quê? Né? E, no entanto, os ensinamentos, eles estão lá, para nos dizer, para nos desafiar, apresentar essa outra realidade, para quando a gente cometer um erro, não, eu não cometi esse erro porque eu sou humano, eu cometi esse erro porque eu desejo cometê-lo, ou ainda não sou forte o suficiente para evitar de cometê-lo, é outro raciocínio, é outro nível de compreensão, de entendimento, que nós temos que lançar mão. Mas não de que o semelhante a esse, a carne é fraca. Carne é fraca. Será que existe carne forte? Carne fraca? Essa expressão da carne é fraca, que é muito usada também, mas a carne é fraca, né? Você vai fazer o quê? Coitadinho. Então. Coitadinho de mim ou coitadinho dele. Né? Quem falou sobre isso foi Jesus. Quando ele foi orar, se não me engano, e os apóstolos, ele voltou, falou com eles, apóstolos, permaneçam em vigilância e oração. Já volto. Quando ele voltou, vocês lembram o que eles estavam fazendo? Dormindo. Dormindo, os apóstolos estavam dormindo. Eles, que receberam de Jesus todos os ensinamentos, exemplos, curas, chamados milagres, coisas impossíveis, ele pediu para eles, olha, fiquem aí meia hora, vamos imaginar assim, em oração e vigilância, que eu preciso conversar com o Pai, eu preciso fazer. Não sabemos o que ele foi fazer, não é? Não sei se está lá nos evangelhos, agora não me lembro. Quando ele voltou, ele estava dormindo. Aí ele falou, ele colocou na frase, né? Vocês estão dormindo porque a carne é fraca, né? A matéria fez vocês desatenderem, vamos dizer, um simples pedido, né? Mas a matéria é matéria, ela não tem sabedoria, ela não tem inteligência, não é? E nós precisamos aprender a dominar a matéria, aos poucos, precisamos fazer esse trabalho, não é? Porque senão a gente culpa a matéria. Não, eu bebo porque eu fui lá no médico e ele disse que eu tenho alguns distúrbios aqui hormonais, alguma coisa que falta ou está em excesso, e por isso que eu bebo. Então passa a vida inteira nessa justificativa. Não é? Não pode ser assim. Não deve ser assim. A gente precisa lutar contra isso. Não é? Se opor a essa tendência. Ainda mais quando a gente sabe que essas tendências, esses vícios, esses costumes, esses hábitos, são provocados e motivados por espíritos desencarnados que nos querem o mal, colocam na nossa cabeça. Vamos beber um pouquinho, um conhaquezinho, uma caipirinha, essa coisa toda. Está lá no livro Sexo e Destino, o penúltimo livro, talvez, da coleção da vida no plano espiritual, a vida no plano etéreo, do André Luiz, que mostra como é que o obsessor chegava e sensibilizava a garganta do indivíduo para que ele bebesse. E aí iria beber. Aí a gente fala assim, não, errar é humano, não. Todo mundo bebe, eu também vou beber.
Não pode ser assim. Não deve ser assim. E não é assim. Agora, será assim enquanto nós permitimos. Certo? Muito bem. O que a gente pode falar mais ainda sobre isso? Não é? Somos praticantes do mal por opção. Então, é a nossa conclusão. Né? Nossa conclusão. Nós somos praticantes do mal por opção. Tem algumas pessoas que falam assim, também tem isso, né? Eu tenho o direito de errar. Será? Será que nós temos direito de errar? Direito. E por isso erramos? Aí essa pessoa fala assim, não, tudo bem, eu tenho o direito de errar, mas eu tenho que ter a responsabilidade de arcar com as consequências do meu erro. Bom, isso é óbvio, isso é evidente, não é? A consequência não chegou a grande coisa, não é? Mas a premissa está falsa, ela também é falsa. Os raciocínios semelhantes, né? Na realidade, nós temos a liberdade de errar. Deus nos permite. Ele nos permitiu construir o livre-arbítrio, nos permitiu construir a vontade, nos permitiu construir esse nosso poder de escolha, mas não que eu tenha direito de errar. Como é que eu vou me justificar? Dizer, não, eu tenho direito de errar, por isso que eu estou errando. Não é? Se eu tenho direito de errar, então eu não posso ser culpado de nada, porque quem deu esse direito para mim errar? Quem deu? A expressão não é essa. O raciocínio não é esse. Por quê? Porque antes da pessoa pensar que ela tem direito de errar, ela deve pensar que ela tem o dever de acertar. Aí é um pouco diferente. É um pouco diferente. O dever de acertar, sim, esse existe. E é isso que Deus nos propõe quando ele colocou em nós, de um mecanismo que nós não sabemos qual é, a centelha divina, que dizem que estão lá contidas todas as virtudes, o amor, e que cabe-nos desenvolver, retirar dessa centelha divina essas virtudes todas. Lá não tem o erro como necessidade, lá não tem o vício como necessidade, lá só tem o bem na centelha divina. Ele não colocou lá alguma coisa dizendo, você vai ter direito de errar, porque afinal de contas a sua jornada é de 2.000 existências, não é? Tadinho. Você vai precisar errar algum dia, fique tranquilo, é seu direito. Não, não é nosso direito, não. Nós erramos agora por causa disso, porque nós temos fortes tendências. Nós somos ainda egoístas, orgulhosos, invejosos, vaidosos e assim por diante. Mas não que a gente tenha o direito. Nós construímos esse passado. E agora nos cabe desconstruí-lo. Mas para desconstruir, não é da noite para o dia. Não é? É aquela coisa, quando muitos de nós que passamos pelos estudos, né, conseguimos avançar nos estudos, primeiro grau, segundo grau, aquela coisa toda, o professor falava para a gente, olha, vocês não vão aprender por osmose, que é a técnica de absorção pela pele. Não tem jeito, não tem jeito. Não adianta pegar o livro dos Espíritos, botar debaixo do travesseiro e achar que vai acordar mais sábio. Isso não vai acontecer. Nunca. Ainda bem. Ainda bem que não é assim. A lei de Deus é de trabalho, é de esforço, é de dedicação. Então, se nós tivemos a liberdade e usamos essa liberdade do nosso livre-arbítrio, na falsa suposição que tínhamos o direito de errar, e agora construímos tendências e que nos martelam, vamos dizer assim, nos inquietam para continuar repetindo esses erros, nós precisamos agora construir o oposto. Construir os hábitos, os costumes para não mais falhar, não mais cometer os delitos, não mais cometer os crimes, as corrupções e assim por diante. Não é? É nossa tarefa. Nós não acordaremos sem essas tendências. Elas, hoje em dia, faz parte da nossa vida. Fazem parte. Não é? Da nossa personalidade, do nosso caráter. Uns mais, evidentemente,
outros menos. Não é? Tem alguns, inclusive, agora eu lembrei aqui, tem uma outra situação, eu acho que mais uns 5 minutos podemos ir ainda, antes de pensar em algum debate, alguma coisa, né? Alguma troca de opiniões, mas alguns também falam assim, olha, eu erro porque Jesus disse que era preciso que acontecesse o escândalo. Então eu tenho que fazer o escândalo. Eu sou um indivíduo escandaloso. Usam isso. Não, mas ele falou, então alguém tem que praticar o escândalo. Né? Então, se eu estou praticando o escândalo, eu estou isento de responsabilidade, não podem me culpar, porque, afinal de contas, Jesus disse que era preciso haver o escândalo. Aí você pega só o começo da frase, né? O começo do ensinamento. É preciso que haja o escândalo. Mas e a segunda parte? A segunda parte eu não conheço, não, eu já esqueci. A segunda parte diz assim, mas ai de por quem vem o escândalo. Vai ter que responder pelas consequências de ter provocado. Mas essa parte não me interessa, não. Me interessa o começo. O começo é bom. O começo é bom. Eu posso usar em meu favor, não é? Em favor dos meus familiares, dos meus amigos, quando eles erram. Eu falo, não se preocupa com isso, não, porque Jesus disse que o escândalo é necessário. Você cometeu um escândalo, então você está fazendo a vontade de Jesus, de Deus, é a lei de Deus. Não é? E veja como é que a gente faz as coisas. Pega um ensinamento, vira ele completamente, não é? E depois usa para nos defender, nos escudar diante de um ensinamento que é positivo. Não é? Dá para se explicar, evidentemente. A gente pode até fazer rapidamente explicar, aqueles ficarem curiosos, por que é que deve haver o escândalo. Porque o mundo é de provas e expiações. Não tem outra razão. Aqui estão espíritos em massa que são tendentes aos escândalos. E a gente vai fazer o escândalo e fazer o outro passar pelas consequências, porque o outro precisa passar por aquilo. Há um encadeamento, não é? Só que esse encadeamento ele tem fim. É por isso que eu mexi agora, eu tenho que terminar. O encadeamento tem fim. Como é que o encadeamento termina? Com o perdão. Com o perdão. Nosso perdão, nosso. Aí ele corta o elo. O elo, se um faz o escândalo do outro, o outro faz no um, e vão caminhando e vão até quando? Nessa corrente. Até que um perdoe. Ou os dois quebrou o escândalo, quebrou a corrente do mal. Não é? Vamos dizer assim. E aí fez agora a corrente do bem. Então, até isso, a gente escuta e lê, porque a gente lê muita coisa, lê muitos artigos, e escuta muitas opiniões, porque a gente permite que pessoas conversem, perguntem, indaguem suas dúvidas, a gente escuta essas coisas. Não, Jesus disse que o escândalo é necessário. Então, eu não posso ser responsabilizado quando eu, por um deslize, por um descuido, eu cometi um escândalo. Bom, são opções que a gente pode adotar, somos livres, não tem, ninguém vai nos cercear, mas a gente precisa entender, de fato, como é que funcionam as coisas, não é? Como é que funcionam as coisas. E por isso, para nos ajudar também nesse processo, é que a gente pode pensar assim, puxa vida, mas em quem eu vou me inspirar como modelo, para não cometer os escândalos? Porque na Terra é difícil. É difícil. Onde é que está a inspiração? Onde é que está o elemento que a gente pode chegar? Não é? Modelo de virtudes, não é? De paciência, de misericórdia, de compreensão, de brandura. Onde é que está ele? Não é? Aí, por isso que o governador da Terra veio mais uma vez. Não, mais uma vez não, ele veio pela... Não sei. Isso é uma outra questão filosófica do Espiritismo, se ele já esteve aqui outras vezes ou não, mas vamos imaginar que ele não esteve, ele só esteve aqui nessa vez, não é? Ele veio à Terra pela primeira vez para nos dar o quê? Exemplos, porque ele sabia que a massa de espíritos que se encontra aqui e que seriam para cá encaminhados não conseguiriam dar exemplos que cativassem, que motivassem as grandes massas a se corrigir, a observar-se, para não cair em tentação, a questão da tentação. Né? Então ele veio para cá. Então é ele o modelo. A gente deve ler sempre se inspirar nele,
observar o que ele fazia quando as situações se apresentavam de escândalo, de crimes, de deslizes, de faltas, de falhas. O que ele fazia? Né? E o que ele recomendava? Vá e não peques mais. Vá e torne-se um doente são. Porque agora você está doente. Mas se você não fizer mais por construir novas doenças, você estará são e terá uma vida completamente diferente. Márcio, creio que eu estou cortando algumas coisas aqui, eu estou cortando as arestas de algumas coisas para não entrar em outros debates, né? Mas eu acredito que eu tenha passado aqui a opinião espírita, que é uma lei de Deus, para demonstrar que errar não é humano. Tá bom. Excelente, excelente, Rogério. Nossa, ouvir você passar esse ensinamento, passar esse conhecimento, como diz um amigo nosso da Agenda Espírita Brasil, Francisco Rebouças, nos trazer esse banquete de ensinamento é maravilhoso. E eu justamente pedi ao Márcio para poder estar com você, né? Porque somos da mesma cidade, né? E para mim seria uma alegria poder te receber. E não só foi uma alegria, como foi uma aula imensa aqui para mim. Para mim também, Márcio. Foi no GV, né? A gente conversa tão pouco, né? Agora mesmo, verdade. Você foi à festa junina lá do Centro Espírita Sério, você foi lá, teve lá? Nessa não, eu fui eu passei, foi porque justamente nesse período, meu garoto ele estava com muita febrezinha à noite, eu não consegui ir, entendeu? Tá certo. Febre não, ele não estava muito bem, eu não consegui ir. Estivemos lá, podemos ter conversado um pouco, é difícil a gente poder conversar. Mas enfim. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Vamos. Rogério, eu selecionei aqui, nossa, você trouxe bastante insumo aqui para reflexão, que a gente conseguiria ficar aqui a noite toda conversando, né? Como o nosso tempo é limitado, eu selecionei alguns pontos aqui que eu achei bem interessantes. Naturalmente podem ter outros, tá? Dependendo da ótica de quem, da lente de quem está enxergando ou ouviu, melhor dizendo, a sua apresentação, que teve vários pontos. Mas alguns me chamaram a atenção particularmente, tá? Depois da sua introdução, aquele exemplo, aquele comentário a respeito de Jesus na carpintaria me chamou a atenção. Me lembrou da Boa Nova, quando Jesus ele resolve ficar em casa para aprender. Quando a Maria está buscando, né, apoio para poder que ele tivesse alguma aula, alguma coisa, né, junto lá aqueles que eram os senhores da verdade na época, né, dos ensinamentos. E Maria vai buscar esse apoio. E Jesus, ele apenas, mãe, o que queres? Não sabe que eu tenho as tarefas com meu pai? E no dia seguinte ele vai procurar o pai, né? Vai procurar José e se dedica às tarefas do lar, né? E assim ele passa, né, trazendo alegria e felicidade, segundo Humberto de Campos, né? Bom, enfim, eu fiquei imaginando, quando você comentou isso aqui, de Jesus nos primeiros anos da carpintaria. Né? Certo. A gente fica imaginando, é isso? A gente veio trazendo e aí realmente foi fazendo refletir as questões de que nós, pelas nossas limitações, até mesmo no processo do nosso desenvolvimento, saindo da nossa fase da infância, da adolescência, depois da fase adulta, nós pelas questões naturais e humanas da nossa estrutura humana, estou falando mecânica, física, né? E é natural que a gente cometa erros, né? Então, por exemplo, alguém que vai começar a fazer um serrote, ali vai serrar uma madeira, ele, na primeira vez, pode até ser que trazendo alguma coisa de encarnação anterior, ele já vai pegar direitinho. Né? Mas pode ser que ele cometa o seu erro ali na hora de fazer um corte. Enfim, onde eu quero chegar com essa conversa toda? Primeiro, o comentário que eu faço, lembrando da Boa Nova, né, da imagem de Jesus aprendendo com José, né, que deve ter sido uma coisa linda e maravilhosa. Mas, entrando na questão da pergunta, a questão de que, então, existem erros naturais, que eu acho que são do nosso dia a dia, até decorrente da nossa... Mas tem erros que são não naturais, mas morais, né? Onde eu começo a puxar o gancho para duas diferenças. Porque o que eu entendo, assim, vejo é que, por exemplo, uma criança, ela vai tacar uma bola,
erra, taca na cabeça, como foi meu filho agora esse final de semana. Foi brincar, tacou a bola na amiguinha, tacou na cara dela, entendeu? Da amiguinha. Errou. Certo. Mas é a imprecisão, né? Ele ainda está Sim, desenvolvendo isso. lógico, lógico. Mas até quando? Você poderia comentar para a gente até quando existe o erro natural e existe o erro moral? Quando é que um erro natural passa a ser o moral, entendeu? Olha, Márcio, nesse exemplo mesmo que você deu, que não é o caso, eu acredito que não seja o caso do seu filho, não é? Vamos imaginar uma criança que já vem com tendências más. Nós sabemos que isso é possível. Está aí as escolas mostrando, não é? Aí, ao invés dela pegar a bola e, sem querer, jogar no rosto do amigo, ela joga por querer. E diz que foi sem querer. Mas ela queria exatamente atingir, por alguma razão, aquele amigo, aquela amiga, não emprestou o lápis para ela, ou a caneta, não dividiu o lanche com ela, e aí ela pega a bola e lança, não é? É um indicador que já mostra que esse espírito ele tem arestas a serem lapidadas, não é? É por isso que as pessoas falam, por exemplo, voltando à questão da escola, não é? A criança aparece em casa com, sei lá, um estojozinho novo, uma caneta nova, uma coisa. Eu não sei nem o que se usa hoje, porque deve ser canetas ainda, mas enfim, são canetas especiais, essa coisa toda, né? Aí o pai e a mãe pegam essa caneta lá na bancada dele, que ele tem uma bancadinha, tem a felicidade de ter uma bancada para estudar, quando muitos nem têm, né? Não tem nem o papel, quanto mais a bancada, né? E pergunta: de onde veio essa lapiseira? Eu não comprei essa lapiseira para você. Ah, é? Veja bem. Não é? Pois é. Não, mas onde é que veio? Não, mas então, não sei o quê. Não, eu achei. Você achou? Onde você achou? Não, veja bem. Então, não, mas eu acho que eu peguei da amiga. Pronto. Já não é uma coisa natural. Já é uma coisa que você precisa corrigir, não é? E aí vai ter que ter a atenção do pai, da mãe, para trabalhar isso aí e não chegar e fazer assim. Ah, é? Ah, tudo bem. Outro dia roubaram a sua caneta e eu não sei quem foi. Então, fica elas por elas. Pronto. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo, né? Verdade. O que é a falta moral e a falta natural? Ele pegou, ele falou: ah, como é que foi isso aí? Nossa, mãe, eu não sei. Eu juntei, eu estava fazendo um trabalho em grupo, eu juntei tudo aqui e coloquei no meu estojo. Nossa, realmente essa coisa não é minha. Vou ver na aula de amanhã de quem é. Ah, o erro natural. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, provocação, porque aí a gente começa a perceber, como você puxou muito bem, né? Por sinal, nesse ponto eu mesmo não tinha me dado conta, e eu abri aqui a questão 124 do Livro dos Espíritos, né? Em que Kardec fala assim, pois que há, ele afirma, né? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem. E a resposta dos espíritos fala assim, sim, certamente. E que há os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Ou seja, na verdade, as crianças que vão... Estou falando crianças, né? Mas pode ser um adulto, né? Que tem aqueles erros morais, na verdade, somos nós, a maioria, né? Que ainda estamos a ainda maioria, falhas, somos né? nós. Mas há aqueles que, desde o início, seguem o caminho do bem. Do bem. Lá. Isso. Caraca, questão 124, muito bem colocado. 124. E eu deixei esse gancho de observação aqui, que realmente é um ponto a se prestar atenção. Na verdade, é uma coisa que eu percebo nessa sua leitura, nessa sua apresentação, e que nos reforça ao entendimento de que nas obras de Kardec não tem uma vírgula que a gente pode esquecer, né? A gente não pode esquecer uma linha, uma frase. Foi ele tão detalhista, tão perspicaz ali, em que realmente essa primeira colocação, pois que há, é uma afirmativa, entendeu? Muito claro. Existe uma outra questão que fala de outra maneira isso, mas essa é uma delas que só ela já eliminaria qualquer sombra de dúvida sobre essa tese. Ele já estava convencido que tinha que ser assim, que só podia ser assim. Então ele faz uma afirmação
os espíritos não corriam. Não, Kardec, peraí, Kardec, não, a história não é bem essa, não. Não, eles não falam isso. Não, Kardec, é isso mesmo. E aí complementa. Sim, certamente. Não é verdade? Perfeito. Olha, depois o outro comentário que faria foi da questão do doente saudável do programa Pinga Fogo, né? Antiga TV Tupi. Eu também, do Rio de Janeiro, né? Cheguei a pegar um pouquinho da TV Tupi, não vi esse programa. Eu não cheguei a ver. Mas a antiga, eu gostei dessa questão, porque realmente nos reforça, né? Que a gente pode, né? A questão do doente saudável, né? A gente realmente tem que trabalhar, né? A questão do egoísmo, do ódio, para que nós não criamos mais doenças, né? Entendeu? Então, realmente, eu queria apenas reforçar essa sua colocação, que está muito boa. E a gente entrou na frase mais correta, né? Eu ainda sou humano, porque eu ainda erro. Eu ainda erro. Eu fiz questão também de reforçar a frase que você colocou aqui. Não é errar, é humano, né? Eu ainda sou humano, porque eu ainda erro, né? Então, tá porque eu ainda erro. Aqui a frase que você colocou. Senão já teria avançado. Eu teria muitos mais comentários, mas eu só vou ter mais um aqui, porque senão realmente o avançar vai avançar muito no tempo, né? Mas esse teu encerramento também ele foi bem interessante aqui, quando você tratou da questão do direito de errar. Eu tomei a liberdade de puxar o Consolador, que aí me veio logo a lembrança de uma questão aqui, que é a questão 138. Para quem não está fazendo a exposição, é muito fácil, né? Que às vezes vai pegando alguma coisa aqui e puxa, né? E Emmanuel, ele fala assim... Oi? Eu tenho ela. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? E você colocou muito bem o que Emmanuel fala, todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Isso. E você colocou muito bem, né? A responsabilidade, a gente pode até ter o direito de errar ali por questões, mas a gente tem o dever de acertar. E Emmanuel, né? Ele traz lá no finalzinho, em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo, né? Em favor do nosso próprio bem, né? Então, eu queria reforçar essa tua colocação. Na verdade, acabei reforçando um pouco as colocações, fiz uma pergunta, né? E eu encerraria apenas com uma última pergunta para ti, que seria, na verdade, uma pergunta, né? Uma colocação. Diante de nós estarmos na condição, né? Que é a maioria, que somos intermediários, ou seja, a maioria de nós não seguimos o caminho do bem desde o início, ou a maioria de nós não seguimos o caminho do mal desde o início. Que bom, vamos colocar assim, nós estamos caminhando. Estamos caminhando. E o que será que nós... Eu sei que você já deu a receita, né? De questão da gente tentar nos melhorarmos. Você começou a introdução justamente falando de tantas coisas que a gente fica influenciado, né? E que acaba tornando aquilo que a gente vê, às vezes até como hábito, incorporando isso com a gente, né? E considerando que tem tantos meios de comunicação hoje que nos trazem um bombardeio absurdo, né, de ideias que, infelizmente, às vezes não são úteis, você deixaria de mensagem para a gente errar menos, né, para a gente tentar melhorar nessa condição e, quem sabe, estar numa condição melhor do que essa de humano encarnado aqui no planeta Terra? Qual a mensagem você daria, principalmente para os pais? Qual a mensagem você daria? Márcio, olha, você falando assim, eu penso, assim, me veio assim de imediato, né? A gente conversar muito com o guia espiritual. O guia espiritual. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente, a todo momento, a gente está decidindo, está escolhendo, escolhe tudo. Tudo. Horário, roupa, o que eu vou comer, para onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar, não é? E quando as questões graves se apresentam também, a gente precisa escolher. Eu digo isso ou digo aquilo? Eu fico calado ou brigo com ele? Né? Essa coisa toda. E os guias espirituais, eles estão conosco o tempo todo. Todo, não é? Nós é que não estamos com eles, mas eles estão conosco. Não é? E aí, se a gente fizer exercícios de ficar mais receptivo, em silêncio, não deixar que essas informações, como você bem disse, todas nos saturem, não é? A gente adquire uma condição melhor
de perceber a intuição deles, respondendo ou nos esclarecendo, ou nos orientando, no sentido de qual atitude tomar em relação àquela questão. Não é? Existe, para não deixar isso muito vago, não é? Existe um texto intitulado Como Conversar com o Guia Espiritual. Nesse texto, existe toda a receita de como é que nós podemos fazer isso. E o mecanismo, o que nós utilizamos para fazer isso, são os livros de mensagens, porque ele nos oferece na mensagem, num texto curto, uma opinião, uma sugestão de como a gente tem que agir. Não é? Isso vale para qualquer coisa. Você falou aí agora dos pais e das crianças. Isso é muito importante. Os pais têm muitas dúvidas. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Muitos até que não contam com o apoio dos seus pais, não é, dos avós, têm que sozinho tomar decisões. Então, nessa hora, a nossa sugestão é no sentido de tentar escutar nosso guia espiritual. É um exercício que não é fácil ser feito, não é? O Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, ele já fala sobre isso, para a gente fazer silêncio de vez em quando, tentar não pensar em nada, o que é dificílimo nessa sociedade que a gente vive, ocidental, né, principalmente, e aí estabelecendo cada vez mais as nossas percepções, melhorando as nossas percepções para captar o que Deus e os Espíritos estão nos comunicando. E se a gente quiser também partir, no caso prático, é a gente fazer a prece e a leitura da página ao acaso e ver o que eles nos trazem como orientação, como sugestão. Eu sabia que você ia trazer uma receita maravilhosa para a gente. Rogério, muito obrigado. Tá? Eu acho que a gente só faz agora a nossa prece final. Você poderia fazer a prece de encerramento? Posso fazer, lógico. Vamos fazer, então. Em seguida, a gente se despede para a gravação, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Vamos agradecer, então. Passamos aqui 1 hora, alguns minutos, enriquecendo o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, nossas percepções, através das leis de Deus, que são tão bem apresentadas na doutrina espírita. Ela é o nosso norte hoje. Jesus, evidentemente, é a nossa bússola, não é? O nosso norte também se traduz pela doutrina, porque nos explica, nos esclarece e, principalmente, nos consola quando fala que, apesar dos muitos erros que cometemos, Deus nos dará, hoje e sempre, novas oportunidades de aprendizado, para que, finalmente, nós adquiramos essa condição do doente são. Ele é paciente, Jesus também é paciente, ele aguarda que todas as suas ovelhas adquiram essa condição. Para isso ele trabalha continuamente, amorosamente, para que todos nós atinjamos esse nível de percepção da vida, onde as oportunidades são melhor aproveitadas, não deixamos passar mais o que Deus nos oferece, relegando ao descaso, muitas vezes, tantas coisas boas que nos procuram. Não é? Nos fortalecemos, certamente, que essas palavras que foram aqui endereçadas a todos nós repercutam em nossas mentes e corações e assim nos fortaleçam para novas lutas, novos embates, porque esta ainda será a tônica desta humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, Rogério, a Agenda Espírita Brasil agradece pela sua participação, agradece por mais uma vez dedicar o seu tempo, estar conosco, e que possamos retornar em mais alguma outra ocasião, tá? Com esse tema que eu acho que teria muita coisa para conversar pelo visto. Tem. Tá bom? Tem. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Márcio, obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Agenda Espírita Brasil. Aqui você encontra eventos nacionais e internacionais, notícias e conteúdo espírita de qualidade, atualizações diárias em palestras, estudos, vídeos, textos e mensagens para você estudar a doutrina espírita. Acesse agora mesmo www.agendaespiritabrasil.com.br. Consolando ou esclarecendo, a Agenda Espírita Brasil leva o espiritismo para todos os corações.